Então o que acontece, pessoal? Nós temos, quando você tem uma parte elétrica, nós temos sempre as 4 unidades, né? Corrente, tensão, resistência e potência. Você teve uma, você tem as outras automaticamente, tá? Nesse caso, a gente vai medir a tensão. Seria a pressão que o elétron se desloca, legal? Então é chamado de tensão elétrica, ou pressão elétrica, melhor falando. Essa pressão só consigo medir com um voltímetro, tá? Corrente elétrica seria a quantidade de elétrons que alimentam o consumidor para que ele funcione corretamente, tá? Aí eu vou usar o que? Um amperímetro, são os amperes, tá? Então o que acontece? O pessoal sempre confunde, né, tensão com corrente. Então eu posso ter uma tensão de 110 volts com uma corrente, por exemplo, de 50 amperes, legal? Então são coisas distintas. Então acontece, eu tenho vários equipamentos em casa com 110 volts, mas esses equipamentos não puxam a mesma corrente elétrica devido à sua resistência, tá? Então, por exemplo, na tensão eu vou usar o voltímetro, na corrente eu vou usar o amperímetro para medir a resistência. Por quê? Eu tenho uma fonte, eu tenho lá 1000 amperes e o meu consumidor ele vai puxar só 3 amperes, então ele teve uma resistência ao restante. Aí essa resistência eu medir o quê? Com o ohmímetro, legal? E quando eu tenho tensão, corrente, resistência, eu vou executar um trabalho que nós chamamos de potência. Então no dia a dia o pessoal se baseia sempre pela potência, que é o que vem no equipamento normalmente, tá? E a potência eu vou usar o watímetro, que é isso que nós temos na nossa entrada da nossa residência. Então pode ver que nós pagamos no dia a dia, no mês, né? Nós pagamos em quilowatts, né? Então são os watts, é a nossa potência de trabalho que nós temos, independente da tensão e da corrente. Então acontece, se eu tiver 220 ou 110 volts, dependendo da corrente, eu aumento a potência que é o meu trabalho. E eu pago sempre pela minha potência. Legal? Isso, pessoal, detalhe, isso está no nosso curso de eletricidade básica, que quem recebe o curso online também vai receber esse curso de eletricidade básica, que é um bônus. Legal? Tanto o curso de eletricidade básica, que ele vai vir como bônus, como também de refrigeração básica, legal? Que vai ser um bônus também que nós vamos estar aplicando para vocês. Vamos falar também nesse bônus de segurança do trabalho e vamos falar também sobre o PMOC, que é bastante importante no nosso dia a dia, legal? Que são os cursos de base para que você entenda melhor. Detalhe, dentro dos cursos o professor fala da eletricidade e fala da parte mecânica, legal? Mas voltada ao assunto. Nós vamos falar de uma forma abrangente, tá bom? Legal. Adriano, polêmica aqui, hein? Ó, alicate amperímetro também mede. O Adrinaldo Silva falou assim: alicate amperímetro também mede tensão. Isso. A pergunta deveria ser amperímetro e não alicate amperímetro. Então, gente, é assim, ó. O alicate amperímetro é uma das funções do multímetro. O multímetro é um instrumento de medição que, dependendo do multímetro, né, conforme o multímetro utilizado, ele tem um range ali de grandezas que ele vai verificar. Tem multímetro que só verifica ali tensão alternada, tensão contínua, corrente contínua, corrente alternada. Já tem multímetro que me dá valores de resistência, tem multímetro que me dá capacitância, depende, cara, depende também da escala do multímetro. E a pergunta foi tensão. Veja bem. Então o multímetro, uma das funções do multímetro, que também o pessoal erroneamente chama de alicate amperímetro, sendo que é um multímetro, né? É verificar a tensão, tá? Na realidade do alicate amperímetro, o pessoal fala, ele tem uma pinça amperimétrica, né? Exato. Então aquela pinça que coloca em volta do fio chama pinça amperimétrica. Então vai medir os amperes, a quantidade de corrente. Para medir a tensão, eu tenho que mudar a escala no seletor ou no teclado dele. Aí eu coloco as pontas de prova para medir essa tensão, né? E normalmente a corrente eu abro o alicate, né, que o pessoal fala, que é a pinça perimétrica. Quando ela fecha, ela consegue medir essa intensidade de corrente. Legal? Beleza. E eu tenho um multímetro comum que também eu tenho as funções, né? Tensão, corrente e resistência normalmente, capacitância, tá? Então o que acontece? Nessa pergunta minha eu queria saber medir tensão. Então eu vou usar o voltímetro dentro do multímetro. Eu tenho um multímetro que é multimedidas e a função que eu uso é o voltímetro. Legal?